Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar de algo muito importante. É um vídeo que eu já tinha feito, mas eu decidi atualizar. Então, escala de coma de Glasgow. Sem mais informações, vamos para o vídeo. Escala de coma de Glasgow. O que é isso? Uma escala muito utilizada e que você precisa saber, principalmente quando você está lá no serviço de urgência e emergência, está na UTI, você precisa fazer muito a avaliação da escala de coma de Glasgow para saber como é que está o comprometimento neurológico do paciente, ok? Então, você vai aprender. Ok, escala de coma de Glasgow, ela visa avaliar o comprometimento neurológico de um paciente, ok? Então, para que se realize a avaliação da escala de coma de Glasgow, é necessário que estejam presentes 3 critérios essenciais. Então, a escala de coma de Glasgow, ela vai classificar a mesma de acordo com os 3 critérios essenciais. Quais são esses elementos que devem ser avaliados na escala de coma de Glasgow? Os 3 elementos que devem ser avaliados na escala de coma de Glasgow são a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, ok? Então, são esses 3 componentes que devem ser avaliados em primeira instância. Então, vamos avaliar a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. E de lembrar, na avaliação da escala de coma de Glasgow, nós vamos utilizar uma pontuação, ok? Então, normalmente quando você faz a avaliação da escala de coma de Glasgow para um paciente normal como eu, se alguém essa hora aplicar a escala de coma de Glasgow em mim, ele vai encontrar uma pontuação de 15, ok? Vou apresentar 15 pontos, por quê? Porque vou apresentar uma pontuação de 4 na abertura ocular, uma pontuação de 5 na resposta verbal e uma pontuação de 6 na resposta motora. Mas o que é isso? Eu vou te complicar de forma simples. Então, a abertura ocular, a pontuação varia de 4 a 1, ok? Então, o que acontece? Está a avaliar a abertura ocular num paciente em coma, por exemplo, né? Em um paciente, está a avaliar a abertura ocular em um paciente. Então, quando é que vamos dar 4 a um paciente na abertura ocular? Nós deveremos dar 4 na abertura ocular quando o paciente realiza a abertura ocular de forma espontânea, como eu, ok? Eu realizo a abertura dos olhos de forma espontânea. Então, nessa situação, vamos dar 4 pontos. Se você está gostando do vídeo, dá um like e compartilha. Essa é a única coisa que eu te peço, ok? Então, vamos continuar. E vamos dar 3 pontos quando o paciente ele só abre os olhos quando ouve um som. Quando, por exemplo, você chega e diz assim, Avelino, aí eu consigo abrir os olhos, já não é de forma espontânea, ok? Só abro os olhos na presença de um estímulo auditivo. Então, vamos dar 3 pontos, ok? Então, se o paciente só abre os olhos quando ouve uma voz, então vamos dar 3 pontos. E quando é que vamos dar 2 pontos? Quando o paciente só abre os olhos na presença de um estímulo doloroso, vamos dar 2 pontos, ok? Então, você faz o pinçamento aqui no trapézio e com aquela dor o paciente consegue abrir os olhos, ok? Então vamos dar 2 pontos. E quando é que vamos dar 1 ponto? Vamos dar 1 ponto quando até com estímulos dolorosos o paciente não consegue abrir os olhos, ok? Então, após fazer a avaliação da abertura ocular, vamos avaliar a resposta verbal, ok? A resposta verbal. Na resposta verbal, vamos avaliar se o paciente está ou não orientado lá no tempo e no espaço. Vamos ver como é que está a sua fala, se o paciente consegue dizer alguma coisa. Então, a pontuação da resposta verbal varia de 5 a 1. Quando é que vamos dar 5? Nós vamos dar 5 a pacientes que apresentam-se orientados. A esses pacientes vamos dar 5 pontos.
pontos. O paciente está orientado. Eu, por exemplo, estou orientado no tempo e no espaço. Se você me pergunta agora, Avelino, onde é que você está? Estou no estúdio, estou a gravar, ok? Que horas são? Eu consigo vir te dizer. O que você fez antes de vir aqui? Eu consigo, então estou orientado. Que dia é hoje? Ok? Então eu estou orientado. Nesses casos nós vamos dar 5 pontos. E vamos dar 4 pontos quando o paciente estiver confuso. Ok? Então o paciente nem sabe onde está, nem sabe que dia é hoje, ok? Então está confuso, não sabe o que veio fazer na unidade, está confuso. Nessa situação vamos dar 4 pontos. E vamos dar 3 pontos quando o paciente fala de forma inapropriada, ok? Então, ele não consegue falar de forma convincente. O paciente não consegue falar de forma apropriada, ok? Fala de forma distorcida, mas emite palavras, né? Falar de forma distorcida. E ali, nesse tipo de situação, vamos dar 3 pontos. E vamos dar 2 pontos na resposta verbal quando o paciente fala de forma inadequada ou simplesmente emite gemidos. Então você chama Avelino e eu não consigo te responder, ok? Eu consigo apenas emitir gemidos. Então eu fico ali, Avelino, não consigo dizer outras palavras a não ser emitir gemidos. Então nessa situação nós vamos dar 2 pontos. E vamos dar 1 ponto quando o nosso paciente não consegue falar. O paciente não consegue falar nem na presença de um estímulo doloroso, nem quando você chama, ok? Então não consegue falar, vamos dar 1 ponto. E em seguida vamos avaliar a resposta motora. O que vamos avaliar na resposta motora? Primeiro devemos saber que a pontuação da resposta motora é de 6 a 1, ok? Então, quando é que vamos dar 6 a 1 paciente na resposta motora? Deveremos dar 6 na resposta motora a pacientes que obedecem determinados comandos. Então, pacientes que obedecem comandos, vamos dar 6. Eu, no caso, se for para você me avaliar, vai me dar 6. Então, estou bem. Você me dizer agora, Avelino, levante os braços, eu levanto. Se você me dizer, Avelino, cruza os braços, então eu consigo obedecer determinados comandos. E vamos dar 5 pontos quando o paciente consegue localizar a dor, ok? Então, você pergunta ao paciente onde é que dói e ele consegue indicar, consegue fazer um movimento, olá, aqui dói, consegue fazer isso, aqui dói, ok? Então, nesses casos nós vamos dar 5 pontos na resposta motora. E vamos dar 4 pontos quando o paciente consegue realizar movimentos de retiradas. Então, vamos supor que você fez aí o pinçamento no músculo trapézio, que é um pouquinho doloroso, né? E o paciente, ele consegue fletir os seus braços e fazer o movimento de retirada porque sentiu a presença de um estímulo doloroso. Então, nesse tipo de situações, vamos dar 4 pontos quando o paciente realiza movimentos de retiradas. E vamos dar 3 pontos quando o paciente apresentar flexão anormal, ok? Então, mesmo na presença de um estímulo doloroso, uma vez que os braços estão estendidos, ele não consegue fletir. Nesse tipo de situação, vamos dar 3 pontos. E vamos supor que o nosso paciente está com extensão dos membros, ok? Ele está assim e você pede para ele colocar direito os braços, não consegue estender os braços. Quando a extensão estiver anormal, vamos dar 2 pontos. E na resposta motora, vamos dar 1 ponto quando o paciente apresentar uma paralisia flácida. O paciente não consegue se mover. Nesse caso, vamos dar 1 ponto. Não consegue se mover. Um ponto. Porque ele está em coma profundo, normalmente, quando damos 1 ponto.
E depois vamos avaliar a resposta pupilar, ok? Esse é o dado que foi acrescentado recentemente na escala de coma de Glasgow. Então, o que acontece com a resposta pupilar? Se as duas pupilas não estiverem reativas à luz, nós vamos subtrair do valor geral encontrado 2 pontos, ok? Então vamos supor, eu, Avelino, você encontrou 15 pontos, fez uma avaliação da escala de coma de Glasgow em mim, Avelino, encontrou 15 pontos. Então você vai reduzir 2 pontos se os meus olhos, ok? As minhas pupilas não estiverem reativas à luz. Vai reduzir um ponto se só uma das pupilas não estiver reativa à luz. E não vai reduzir se o paciente apresentar as duas pupilas reativas à luz, por exemplo, eu. Então, esse é o básico que você tem que saber sobre a escala de coma de Glasgow. E atenção, só poderás avaliar a escala de coma de Glasgow se for possível avaliar esses 3 elementos. Se for possível avaliar a abertura ocular, não tem nada que compromete a abertura ocular, né? Se for possível avaliar a resposta motora, não tem nada que te impede de fazer aquilo. E se for possível avaliar a resposta motora e a resposta verbal, ok? Tá. Então, só é possível quando estão presentes esses 3 elementos fazer a avaliação da escala de coma de Glasgow. E como interpretar a escala de coma de Glasgow? Ok, pacientes que apresentarem uma pontuação de 13 a 15 pontos, esses pacientes não apresentam um comprometimento neurológico muito grave, ok? E se for 15 não apresenta nenhum comprometimento neurológico, mas se tiver abaixo de 15, for 14 ou 13, não é muito grave e o paciente nessas condições pode estar consciente e orientado. Já pacientes que apresentarem uma pontuação de 8 a 12, esses pacientes normalmente vão apresentar-se confuso, ok? Eles vão apresentar um coma superficial na maioria das vezes. E pacientes que apresentarem uma pontuação menor que 8, esses estão num estado de coma profundo na maioria das vezes. Então é necessário saber avaliar. É muito importante a escala de coma de Glasgow. Então, esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal para mais pessoas saberem sobre a escala de coma de Glasgow. Então, até o próximo vídeo.